Olá, tudo bem, gente? Vamos começar mais uma live hoje. Hoje é a conversa com especialista. Eu convidei para conversar com a gente a doutora Daiane Conte, uma companheira dessa caminhada, dessa trajetória acadêmica. Estou muito feliz de recebê-la, estou muito feliz em tê-la aqui com a gente. Vai ser muito bom esse bate-papo, é um bate-papo de amigas, porque nós temos uma trajetória juntas e eu sei que vai ajudar muito. A gente vai ter conteúdos aqui, dicas, informações. Algum detalhezinho pode fazer diferença para você no seu trabalho, te trazer uma esperança, te trazer uma direção e também conteúdo de qualidade, porque a gente teve uma formação muito boa. Então a gente vai aproveitar essa live para quem estiver aqui ao vivo, para quem for ver depois. Quero que vocês saibam que essa live vai ser salva, vai ficar lá no feed do Instagram, aqui do nosso Instagram, @ameescrever, e também vai ficar lá no YouTube depois. A gente está com uma playlist no nosso canal do YouTube, o canal Ama Escrever. Nessa playlist a gente colocou a conversa com os especialistas, e a conversa com os acadêmicos. Então lá você vai poder conferir, compartilhar com outras pessoas, anotar com mais calma depois alguns pontos e detalhes que os convidados vão trazer. Saiba que a nossa intenção é trazer conteúdo mesmo, desmistificar algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas. Vocês podem também colocar perguntas aqui, ou até mesmo lá nos comentários do YouTube, que a gente vai, na medida do possível, respondendo, vai dando esse suporte, porque muita gente acredita que é muito importante, que isso ajuda, faz diferença. Às vezes eu fico vendo dicas que, se eu tivesse recebido lá no início, seria ainda melhor. Então a gente está com essa proposta. Queria também falar, enquanto o pessoal está chegando, a Daiane já está aqui, já vou chamá-la. Eu quero também falar que a conversa com o especialista, a intenção é que um professor, né, uma pessoa que já tenha doutorado ou mestrado, que já tenha passado por essas etapas tão difíceis, né, tão densas, na verdade, que é o trabalho acadêmico de monografia, dissertação e tese, possa trazer aqui com uma posição de um especialista, né, de um professor, para ajudar a gente, dar dicas para a gente. E a conversa com o acadêmico, que eu estou fazendo toda quinta-feira, esses convidados, eles são pessoas que já passaram pela monografia ou estão finalizando seu trabalho de monografia, estão fazendo algum curso de graduação ou curso de mestrado. Então tem experiência para contar, tem coisas para dividir com a gente. Então assim, eu acredito que vai ajudar muito o conteúdo que a gente está produzindo através dessas lives. Então hoje a gente vai conversar com a doutora Daiane Conte, uma amiga querida, uma companheira de batalha. Eu vou chamá-la aqui agora para a gente poder começar esse bate-papo, beleza? Então, ó, você que está chegando aí, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Dá um aviãozinho aí para as pessoas do seu direct, da sua rede, uma pessoa que você lembra que está aí, ó, na faculdade, precisa fazer o TCC, monografia, ou quer entrar para o mestrado ou doutorado. Essas dicas vão ser muito boas para você. É um bate-papo super tranquilo, mas que alguma coisinha pode fazer diferença e te ajudar bastante, tá bom? Deixa eu convidar a Daiane aqui. Deixa eu ver aqui. Quase que eu derrubei a live. Não tô conseguindo clicar aqui na Daiane. Ai, por quê? Deixa eu tentar de novo. Acho que eu já sei o que é. Só um minutinho, gente, que eu vou aqui fazer uma coisa. Acho que consegui. Esse negócio de live, gente, dá um nervoso, essas coisas técnicas. Meu ar tá fazendo barulho, né? Deixa eu diminuir aqui.
Vamos ver se a Daiane consegue entrar. Oi, Flavinha querida. Obrigada pelo carinho, amiga. Obrigada pelo carinho de todo mundo que tá aí online, que tá mandando palavras carinhosas. Priscila vai ser uma das nossas convidadas aqui. Aliás, é uma das nossas convidadas. Tô esperando só a Daiane entrar. Não sei se deu certo aqui. Pra gente começar nosso bate-papo. Não sei se deu ruim. Ai, gente, esses negócios de live. Peraí, só um minutinho, que eu acho que... Bem, o meu esposo tá online. Xande, você pode vir aqui, que eu acho que eu já sei o que é. Ah, consegui. Ei. Consegui. E aí, tá E me aí, ouvindo bem? o outro te ouvindo bem. Tá linda, maravilhosa, som bom. E aí, Daiane, como é que você vai? Agora Eu tô bem. doutora, recém-doutora, maravilhosa. É um desafio que a gente enfrentou, né? Mas vencemos. Vencemos mesmo. É isso aí. A Juliana tá Terminamos. dando oi. Oi, Juliana, querida. Oi, Ju! Daiane, gente, a Manda. Daiane, ela é minha companheira de caminhada, né? Nós participamos do mesmo grupo de pesquisa, o Núcleo de Etnografia e Educação lá da UERJ, né, TEDU. E a gente se conheceu, eu estava na graduação e ela no mestrado, né? E a Daiane concluiu o mestrado dela, foi trabalhar, se dedicou, né, à profissão dela como professora da escola pública, da escola do município, né, Daiane, do Rio de Janeiro. Isso. E aí eu fiz o mestrado, aí depois nós nos encontramos no doutorado, né, Daiane? Entramos juntas, saímos juntas, concluímos essa batalha, né? Vencemos essa batalha há pouco tempo. Nós defendemos o doutorado em setembro e estamos com muitas informações muito fresquinhas para compartilhar aqui com vocês. E Estamos aí, Daiane, prontas para ajudar. fala um pouquinho da tua formação, como é que tá a tua vida hoje, seu trabalho. Fala um pouquinho com a Bom, gente. eu, como a Adriane já adiantou, eu sou filha da UERJ, né? Eu fiz a graduação na UERJ, mestrado na UERJ, o doutorado na UERJ. Minha casa. E depois do mestrado, né, no finalzinho do mestrado, eu entrei no serviço público, né, sendo professora do município e passei por um monte de coisa também. Trabalhei na gerência de educação há algum tempo e atualmente eu estou na direção de uma creche municipal, né? E estudando, continuo estudando. E é isso. Aí. A Daiane, ela fez a monografia dela, fez a dissertação de mestrado, fez a tese de doutorado, então ela sabe bem as dificuldades que a gente tem, né? As dificuldades, os desafios, o que a gente precisa vencer, romper, aprender, se superar para concluir os nossos trabalhos acadêmicos, né, Daiane? Então, Dani, para começar, né, como você é a nossa convidada, então eu posso fazer pergunta, quem vai falar é você dessa vez. Ela nem tá nervosa, ela tá tranquila, porque isso para ela é, ó, molezinha, mas ela vai falar com o intuito de ajudar a gente a dar algumas dicas a respeito disso. E aí eu separei aqui de início, eu tenho falado muito, Daiane, inclusive no meu site, eu fiz uns posts, no meu e-book eu falo alguma coisa sobre eventos acadêmicos, né? O que participar de um grupo de pesquisa e fazer participar de eventos acadêmicos, publicar, né, em anais de eventos, produzir textos, o que isso te beneficiou como aluna de graduação, aluna de mestrado e até de doutorado? Fala um pouquinho do que você participou, o que te É, ajudou? assim, participar de evento, participar de grupo de pesquisa foi um diferencial, né?
É lá não só junto com a coordenadora da equipe, mas com os demais colegas que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado. Então, é uma escola que você aprende a pesquisar mesmo, né? E você aprende a escrever, e você aprende observando, você aprende participando. E o grupo de pesquisa me ajudou muito nisso, em me dar apoio para participar dos primeiros congressos, né? E eu estava assistindo até a primeira live que vocês fizeram, e assim, a gente só aprende a escrever escrevendo. A gente lembra sempre do primeiro texto, como que foi difícil para sair, às vezes, 12 páginas, para sair, às vezes, 8 páginas, é um suor, né? E assim, participar de evento te ajuda primeiro a escrever, te ajuda a entender o que, o que, o que é pedido nos congressos, né? Assim, você entende primeiro o que é um artigo científico, você entende o que é um resumo estendido, você entende como que tem que ser uma apresentação oral, como que tem que ser um pôster. Então, você vai entendendo o que é cada tipo de apresentação num artigo e você vai se adequando e mantendo sempre introdução, objetivo, metodologia, desenvolvimento, independente do tamanho do trabalho que seja, independente se for um artigo científico de 12, 15, 20 páginas ou um resumo estendido, ambos têm que ter a informação clara para o teu leitor. Ele tem que saber a tua pesquisa, como é que ela foi feita, qual foi a metodologia, qual foi a conclusão. Então, independente disso, você tem que saber ser tanto amplo quanto enxuto, tanto deixar tudo exposto num banner, quanto ter meia hora de apresentação. A gente sempre tem esse sofrimento no doutorado e no mestrado, porque você passa 4 anos, 2 anos fazendo um trabalho, e aí você tem 30 minutos para apresentar, e é sempre um sofrimento você resumir para caber aquilo ali naquele momento. Então, participar dos congressos já te ajuda nisso, a você compreender e você saber ser sucinto na hora de ser sucinto, você ser expansivo, te ajuda a tudo isso. Então, para as pessoas perderem o medo, precisa ir. Sim, escolhe. Estava até conversando com as pessoas da minha família que estão na graduação agora, que estão começando. Então, assim, essa coisa do grupo de pesquisa, para nossa surpresa, não tem em todas as faculdades, né? A gente sempre acha que vai ter, então por isso siga o canal Ama Escrever aí, porque se você não tem um apoio de um grupo de pesquisa que é muito valioso, então a gente tem que buscar outros meios para poder ajudar na nossa escrita. Aí a gente participa, eu participei dos congressos, né? Tanto produzindo quanto na organização. Então, assim, em 2009, eu participei do colóquio de etnografia e educação na organização, né? Então, a organização é tudo, é você pensar quais vão ser os principais professores que vão dar as principais palestras, é você organizar as temáticas que vão ter nas comunicações orais. Então, o grupo de pesquisa te possibilita participar de tudo isso. Então, se na sua universidade tem a possibilidade de participar, às vezes você vai até assim, em questões, vamos ser bem sinceros, financeiro, não tem um retorno naquele início, mas vai te dar um retorno na sua formação. Então, exatamente. Então, você vivencia tudo isso. Em 2015, eu participei, se eu não me engano, foi a quarta, a terceira edição do colóquio, né, do Congresso de Etnografia. E aí eu fui coordenadora de grupo. E você ser coordenador de grupo é mais bacana ainda, porque você está lá dentro. A minha temática foi em torno da educação infantil, e aí você escuta o que está sendo trabalhado não só naquele teu espaço ali no estado, mas você vê os congressistas de outros estados vindo e até de outros países. Então, é muito importante a participação e é bom que na graduação você se envolva nisso, você publique, você participe, você apresente,
se você tem a intenção de, assim, não só de melhorar a sua formação, mas de prolongar os seus estudos, de continuar os estudos, né? No mestrado, no doutorado, isso tudo já vai te preparando, tanto para a escrita mais pesada do mestrado, do doutorado que tem, quanto para você aprender a tirar uma conclusão de vários temas que você está ouvindo. Então, assim, primeiro, participar de um. Se você tem a possibilidade de participar de um grupo de pesquisa, participe. Você vai crescer muito, você vai ter uma outra visão da graduação. Eu digo que o grupo de pesquisa é uma graduação da graduação, porque tem coisa ali que você vivencia que, se você faz só a graduação, você não vivencia. Se você não tem um grupo de pesquisa dentro da sua universidade, então você procura outros meios. Mas não deixe de participar. Eu estava conversando com os graduandos da minha família e orientando. Olha, qual é o... Vamos lá, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa pesquisar os congressos que vão ter, que estão tendo de acordo com a sua área. Bota lá no Google e pesquisa. Pesquisou? Tá, achou? É no seu estado? Não é? Agora a gente está vivendo na pandemia, alguns congressos, como o Conedu, passaram a ser online. Então aí está uma oportunidade. Ah, eu não tenho verba para estar investindo e viajando. Então, poxa, olha aí a oportunidade de participar, igual a gente está fazendo aqui, de casa, na live. Então, assim, busque. Primeiro passo, busca o congresso. Segundo, vá lá nas publicações e vê quais são as formas de você estar submetendo um trabalho. Comunicação oral pela escrita de um artigo, é um resumo estendido, é um banner. Escolhe um e começa. Talvez no primeiro você não seja aprovado, mas aí você vai ter um retorno, né, do que precisa melhorar. Ou então segue aqui o Instagram da Adriane, que ela vai estar dando as dicas de como você vai estar estruturando o teu artigo, como você vai estar estruturando o seu resumo, para que ele consiga, para você conseguir entrar num congresso, participar de um congresso apresentando. Todo isso na graduação faz com que você tenha um currículo, né? Um currículo Lattes. E aí, na hora de você participar de um processo seletivo, de um mestrado, de um doutorado, isso vai pesar. Isso vai contribuir para que você consiga a vaga que você precisa. Então, assim, participar, enquanto você é da graduação, eu entrei no grupo de pesquisa no terceiro período. Eu tinha 18 anos e eu só saí agora, com 31. Então, assim, tudo que... Até assim, na hora de eu pensar as minhas aulas, quando eu estava na sala de aula, eu penso nas pesquisas que a gente vivenciou. A gente era de um grupo de pesquisa, eu e a Adriane, que era de etnografia. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar como assistente de pesquisa numa pesquisa em Cachoeiras de Macacu. Então, a pesquisa era para falar sobre a influência da televisão na vida dos alunos. Então, assim, a gente participou das entrevistas, teve um momento de ir à casa do aluno, assistir a TV com o aluno e tirar algo daquilo ali. Então, assim, eu participei de pesquisas, não participando em si, mas vendo os vídeos, fazendo as transcrições, e aí você vai aprendendo, né? Você vai extraindo o que está sendo visto na sala de aula. E aí você observa o que não está dando certo, e aí você tenta, na hora de pensar o teu planejamento de classe, na hora de pensar na sua realidade de sala de aula, como que eu posso, com o conhecimento que eu tenho, alcançar os meus alunos. Se eu estou de frente de uma formação de professores, como que eu posso ajudar o meu professor a ajudar aquele aluno que ele tem para atender? Então, tudo isso você ganha de bagagem participando dos congressos, participando dos grupos de pesquisa. Então, assim, essas experiências, elas nunca são demais.
Então, se você tem a oportunidade de participar, se você pensa em participar, participe. Falei pra Arrasou. caramba, né? Ah, mas é isso aí. Tá aqui para isso. Então, o que a Daiane falou agora, que eu acho que é muito importante, é que ela mostrou que participar de grupo de pesquisa, publicar em eventos acadêmicos, é muito além do que você fazer um currículo para o mestrado. É muito além. É um exercício de escrita, porque, como ela falou logo no início, a estrutura de um trabalho acadêmico, seja ele em evento acadêmico, seja ele na TCC, seja na dissertação, basicamente é a mesma, só que vai mudando de proporção e de detalhes por conta do volume do conteúdo, da densidade do trabalho. Mas quando você pega aquele esquema, né, Daiane, você já está na sua cabeça a estrutura, quando você vai construindo os seus textos acadêmicos, seja também nos trabalhos de conclusão de disciplinas, seja na apresentação de seminário das disciplinas, aquela dinâmica fica na sua cabeça de uma maneira, porque você está praticando, então isso facilita. E assim, tanto eu quanto a Daiane fomos alunas que tiravam nota 10 nas disciplinas, nos trabalhos, nas apresentações. Aí o pessoal fala, não, vocês têm uma desenvoltura, mas é porque a gente já exercitava. Por isso que eu achei muito legal que a Dani falou que o grupo de pesquisa é a faculdade da faculdade, né? É um trabalho paralelo que você realmente agrega mais valor. E eu vi aqui, Daiane, que tem uma pergunta do Dan. Posso entrar em um grupo de pesquisa que seja de uma faculdade diferente? Então, eu até coloco isso num post que eu escrevi. Engraçado, eu e a Dani, como a gente tem a mesma formação, ela falou coisas que eu até pontuei no meu post, lá no meu site. Para quem não sabe, meu site é amaescrever.com.br. Lá tem uns posts e eu falo exatamente sobre essas etapas aí que ela falou. O que acontece, o Jordan, né, que está fazendo essa pergunta, e pode ser a pergunta de pessoas que vão assistir essa live depois também. Você pode, a gente lá no NetEdu, a gente via pessoas de outras universidades, de outras faculdades, de faculdade privada, de escola pública, de escola privada, que se apresentavam para a nossa coordenadora na época, que é a Carmen de Matos, que nos orientou. Ela analisava o interesse, né, daquele aluno, daquele professor, e recebia como voluntário, como participante, e a gente trabalhava da mesma maneira. Então, sim, mas assim, não é uma regra, né? Depende do grupo de pesquisa, depende das regras da universidade que você se interessou e daquele coordenador, aquele que coordena aquele grupo de pesquisa. Tem coordenadores que estão abertos, tem coordenadores que, por alguma razão, por conta do trabalho, não. Então, assim, achou algum que te interessa? Manda e-mail, pergunta. É o que a Daiane falou aqui, ó, os passos que ela deu. Se interesse, busque, vai atrás, não vai cair no teu colo. Mas se você quer se aprofundar na temática do que você está estudando na faculdade, como a Daiane falou, eu confirmo. O grupo de pesquisa agrega muito valor e vai te desenvolver, mesmo que, Adriane, Daiane, eu não quero fazer mestrado, eu não quero fazer doutorado, mesmo assim. Ele te ajuda muito para quando chegar na TCC você já está muito mais tranquilo. É claro que para mim e para a Daiane não foi simples fazer monografia. Nós tivemos dificuldades como todo aluno, mas a gente estava muito além de alguns outros alunos completamente perdidos porque não tinha prática na escrita. Nós viemos construindo ao longo da nossa graduação, como até a Gabriele falou na conversa com o acadêmico semana passada, a gente realmente fez um trabalho de conclusão de curso, porque a gente foi desenvolvendo matemática, estudando durante a graduação no grupo de pesquisa. Quando chegou na nossa monografia, a gente trouxe o resultado do nosso estudo. Então, é muito importante, só ajuda. Não é isso, Daiane? Assim, poder participar de um grupo de pesquisa de outra universidade, eu conheço um professor que ele era da UERJ junto com a gente e teve um momento da carreira dele que ele buscou lá na UFRJ. Então, eu acho assim, você, como a Adriane falou, manda um e-mail e pergunta, olha, eu posso participar? Eu acho que talvez você não consiga participar como bolsista, porque tem as regras de É, cada bolsa, mas como ouvinte, o professor vendo o seu interesse, ele vai querer sim. com certeza. Professor ama aluno que quer aprender. Então, Eu eu falo acho isso lá no que meu post.
Eu não Qual o li. professor que vai dispensar aluno que quer estudar? Não Se tem como. ele está interessado, se você tem, cabe dentro do seu horário, né? Porque às vezes é um professor já e ele quer voltar para essa área acadêmica. Então, quando eu converso com as minhas colegas, eu sempre falo assim: olha, tá fora da universidade há um tempo. Então, vê lá, entra no site, lê a linha de pesquisa, lê o grupo de pesquisa, manda um e-mail, pergunta se você pode ir participando como ouvinte, porque mesmo como ouvinte. Por exemplo, o nosso grupo de pesquisa, toda segunda-feira tinha um seminário. Então, mesmo que você só consiga participar toda segunda-feira do grupo de pesquisa, poxa, você vai estar ali estudando, você vai estar ali se inteirando dos textos, das pesquisas que estão sendo realizadas, dos resultados que estão sendo encontrados. Então, assim, Treinando a escrita, as atividades que são exatamente. feitas. Você vai estar entrando nesse universo. Então, se você tem interesse, busca, vai lá na universidade, manda um e-mail. Se não te responder, manda para outro e vai buscando. É isso aí, é isso aí. Bom, acho que a gente já falou bem. Eu gosto de falar sobre isso porque isso é um caminho muito importante para a escrita acadêmica. É porque, assim, eu escolhi, né? A gente sabe que existem várias formas, que existem várias maneiras. O que eu falo não é absoluto, é uma opção, é uma possibilidade. Eu escolhi a linguagem do homem escrever a partir da trajetória que eu vivi, do que deu certo para mim, para que eu possa compartilhar e as pessoas reterem o que for, o que couber para elas. Então, assim, para mim fez toda a diferença. Então, eu sempre trago isso, porque a minha escrita acadêmica se foi desenvolvida não pelas disciplinas da graduação somente, é claro que também ajuda, mas pela elaboração de trabalhos acadêmicos em grupos de pesquisa e na produção. Como era desafiada a escrever para eventos, isso me desenvolveu. Então, é uma possibilidade. Bom, doutora Daiane, agora como doutora também, né? É, o que que você diria para um aluno que está elaborando a sua monografia agora, né? Seu trabalho acadêmico? Qual a dica, assim, o que vem assim, olha, começa por aí, faz assim. Como é que é a tua visão para você poder ajudar o pessoal que vai estar assistindo e que está aqui com a gente? Primeira coisa, né? A escolha do tema. Um tema que ele seja relevante, inédito, talvez, e um tema que você se identifique, assim, um tema que você goste de estudar e que, ao mesmo tempo, ele seja interessante para as pessoas lerem. Não adianta você buscar um tema que já está todo mundo falando, aí o seu trabalho só vai ser mais um. Então, o seu trabalho ele tem que ter um diferencial. Primeiro, a escolha do tema. Eu lembro na minha monografia que eu escolhi conselho de classe. E assim, até para eu ter um embasamento teórico foi difícil, porque pouco se escreve sobre conselho de classe. Então, eu tive que buscar nos vídeos das pesquisas dentro que filmaram conselho de classe, que filmaram salas de aula. Então, foi a própria prática que me embasou, que me ajudou na escrita do meu tema. E o tema foi tão legal que ele me rendeu assim, muitos frutos, sabe? Até uma menção honrosa no final da universidade. Então, assim, foi um carimbo assim de, poxa, esse tema foi bacana. Então, assim, primeira coisa, a escolha do tema, um tema legal, um tema que você goste, um tema que seja relevante. Segunda coisa que você precisa ter bem definido são os seus objetivos e as questões do seu estudo. Você precisa saber o que você vai buscar. Se o seu trabalho é dentro de uma sala de aula, um trabalho etnográfico, você vai estar lá filmando, você vai estar lá com o seu diário de campo. Então, você precisa saber o que você vai olhar, você precisa saber qual o momento que você vai intervir, que você vai conversar. Se o seu trabalho é bibliográfico, você vai ter que ler muitos textos, como a gente teve que ler. E aí você vai ler aquele texto e o que você vai buscar ali? Teve um momento na minha. Assim, o doutorado tem a primeira fase da qualificação, e aí, depois da qualificação, a gente parte para a escrita da tese. E assim, a gente monta um projeto
e a gente imagina que ele vai seguir assim até o final. Só que ele não segue. Só que não. Estava 80% das olhando esses vezes dias o meu projeto. Gente, o título completamente diferente. 80% das vezes ele vai tomando um Acho outro que só tinha rumo. uma palavra, o resto foi tomando uma proporção, uma dimensão. E assim, na fase da minha escrita, eu queria ser muito fiel ao meu projeto. Então, eu não tinha, sabe, não estava com as minhas questões muito bem definidas, e isso se refletiu no primeiro texto que saiu da minha tese. E era um texto, a minha cabeça estava confusa, eu não sabia o que eu estava falando, eu não sabia o que eu estava procurando. Então, foi um momento assim que eu perdi tempo, tanto de estudo quanto de escrita, porque eu não estava com aquilo bem definido. E aí, quando eu sentei com a minha orientadora, e o orientador, assim, ele é um mago, né? Ele lê o teu texto e ele praticamente ele entende o que está passando na sua cabeça. E aí, pelo meu texto, dava para ver que eu estava confusa. Então a gente redefiniu juntas as questões, a gente viu que tinham questões demais, e aí você tem que analisar isso também. Olha o tempo que você tem. O mestrado ele é um tempo menor, então assim, você não pode ter 15 questões para ver. Você tem que ter. É melhor você ter poucas questões e conseguir responder todas do que você ter 10, 15 questões e não conseguir responder nem a metade. Então, assim, ter as questões e os objetivos bem definidos para a escrita do teu tema, para a busca do teu tema, porque são esses objetivos e essas questões que vão fazer você encontrar aquilo que você está buscando, vão fazer você encontrar as categorias, e aí o seu trabalho vai sair. A escrita, que assim, é a resposta daquela categoria ali, ela não vou dizer que vai ser fácil, mas ela vai sair melhor. Outra coisa que me ajudou e que eu acho que as pessoas têm que ter bem definido, qual é o instrumento que você vai usar na hora de você analisar, na hora de você buscar para levantar as suas categorias. Por exemplo, eu escolhi tanto no meu mestrado e meu doutorado, eu fiz trabalhos bibliográficos, porque eu não tive bolsa, eu tive que atrelar tanto o trabalho quanto o estudo. Então, eu optei por fazer pesquisas bibliográficas. Então, para eu analisar o texto, e o texto não ser simplesmente uma revisão de trabalhos, eu escolhi o mapa conceitual. E o mapa conceitual que eu elaborei foi a partir das minhas questões. Então, toda vez, por exemplo, no mestrado, eu tinha 100 textos para ler numa determinada fase. Então, cada texto que eu pegava, junto daquele meu instrumento, eu ia observando o que eu queria. Meu trabalho era sobre gênero. Então, minha primeira pergunta era: o que esse trabalho está definindo como gênero? Então, eu já tinha lá no meu instrumento lá aquilo separado. Aí, qual era a outra coisa que eu queria ver? Quais eram os autores que falavam sobre gênero naquele trabalho? Então, eu já tinha aquilo ali separado. Quais foram as principais conclusões daquele texto? Eu queria encontrar quais as principais conclusões dos trabalhos sobre gênero. Então, a cada conclusão que eu conseguia ver, eu colocava aquilo ali. Então, no final, eu tinha para cada trabalho um mapa, e aí eu conseguia ver claramente aquilo que eu estava buscando. E aí era mais fácil para levantar as categorias. E a outra coisa que é essencial é o planejamento. Você ter um planejamento e você, assim, eu tinha planejamento para tudo, até para o momento do meu lazer, porque a gente vê aí, né, muitos casos de pessoas que entram, ficam com burnout ou que beiram uma depressão. Então, assim, não é fácil, mas eu tinha tudo planejado. Aquele planejamento que você faz lá quando você
escreve o teu projeto, você procurar seguir. Então, assim, eu trabalhava as minhas 8 horas de trabalho no meu trabalho normal, e aí as horas que eu tinha, eu não ficava horas, mas assim, eu chegava do trabalho, eu tinha, sei lá, 3 horas. Então, nessas 3 horas, eu preciso ler 30 páginas. Então, eu encaixava aquilo ali dentro da minha semana. Às vezes, eu pegava um sábado e um domingo. Sim, já fiquei véspera de feriado, feriado? Já fiquei. Mas já não precisou ficar feriado? Já. Já me planejei para poder estudar, levantar tudo, fazer as minhas categorias e poder tirar umas férias? Também já fiz. Então, assim, com planejamento e você seguir o seu planejamento, você consegue fazer tanto na qualificação quanto na escrita agora do doutorado, a gente conseguiu até fazer antes, né? A gente, tanto a qualificação e a defesa da tese, a gente tinha até fevereiro do ano que vem para defender. Então, e a gente conseguiu justamente porque a gente tinha. Às vezes é pouquinho que você vai conseguir fazer todos os dias, entendeu? Às vezes é um texto de 20 páginas, às vezes é 10 páginas, mas que seja uma constância, e aí você não vai chegar lá, sei lá, no final do semestre e ficar atolado, desesperado, sem ter nenhum material para apresentar. Então, eu acho que isso, assim, então, o tema, as questões bem definidas, os seus objetivos bem definidos, o seu instrumento de coleta de dados, né, de separar os seus dados, e o planejamento para você poder concluir o seu trabalho acadêmico dentro do prazo, com qualidade, com novidade. E é isso. Gente, ó, quem tá aí na graduação, tá para fazer monografia ou a dissertação, anota o que a Daiane falou. Isso é ouro, preciosidade de quem estudou, de quem fez e quem chegou lá. Engraçado, Daiane, é muito interessante quando a gente faz um trabalho assim, é sério, né? Eu tô agora, nesse momento, finalizando a elaboração de um curso, que eu vou oferecer um curso online com exatamente esses detalhes que você está trazendo, só que pegando pela mão, mostrando como é que é, trazendo esquemas. E eu falo exatamente sobre a sistematização do estudo, né? Eu falo sobre, eu estou chamando, né? Porque o mapa conceitual que a Daiane citou, a Gabi também citou na live anterior, ficou todo mundo, o que que é isso? O que que é isso? Fala disso. Eu vou fazer um vídeo no YouTube falando sobre ele, mas eu também vou trazer ele no meu curso. E no curso eu chamo ele de mapa conceitual anotado. Por quê? Vocês vão entender. Porque o mapa conceitual ele é muito pessoal, né? Você consegue personalizar ele de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do seu estudo, a partir dos objetivos das questões bem definidas. Porque, como a Daiane falou, se você não tem os objetivos das questões bem definidas, você não consegue extrair do texto o ouro que você precisa para escrever, para gerar as categorias. Que depois também eu vou explicar, vou gravar um vídeo falando sobre categorização de estudo. Que eu e a Daiane fizemos muito nessa nossa caminhada de graduação, mestrado e doutorado. Então a gente sabe bem como é que é esse detalhezinho aí. Claro, como eu sempre falo, não é a única forma, é a forma que nós aprendemos, é a forma que a gente fez e deu certo e chegamos até aqui. Então, quero compartilhar isso com vocês também. Então, no curso eu falo, por quê? Porque no meu mapa conceitual, quando eu fiz eu fiz mapa conceitual tanto na graduação, como no mestrado, como no doutorado. Só que cada um teve uma forma. Justamente porque o mapa conceitual ele se adapta à pesquisa. Mas eu acrescentei algumas coisas que eu julguei que me ajudaram a escrever. Porque o mapa conceitual ele é bem simples, ele é bem sequinho. Eu vou mostrar que é o que o NetEdu utilizou durante muitos anos, baseado também no primeiro mapa conceitual que foi criado, que era só de conceitos, que é de Nova. O NetEdu foi adaptando. E eu fiz né, para o meu mestrado e para o meu doutorado, em que eu trazia mais algumas informações. Eu trazia o resumo do texto, do que, por exemplo, eu li o texto. Eu vou explicar isso também no meu curso, mas eu vou dar o jabazinho aqui agora. Eu li o texto. E aí, o que eu entendi? Qual o resumo do texto para mim? O que aquele texto fala?
quais são os pontos que ele traz, os conceitos que ele traz. Eu fazia o resumo. Para aquele texto nunca mais sair da minha cabeça. Claro, primeiro eu fazia referência bibliográfica, que eu vou ensinar direitinho, vou falar no vídeo do YouTube também. Depois eu fazia esse resumo. Depois eu pegava as conclusões do texto, no geral, para eu ter uma visão geral. Aí eu pegava as conclusões do texto, que aquele autor chegou a respeito daquele tema, daquele texto que ele desenvolveu. E escrevia com as minhas palavras, trazendo aquilo que estava no texto. Beleza, essa era a primeira parte. Era tipo um cabeçalhozinho assim. Aí eu vinha com o mapa conceitual que o NetEdu costuma fazer, que é colocar as questões, o que eu estou querendo responder. Aí eu fazia como a Daiane ensinou aqui pra gente agora. Eu pegava do texto, que falava, por exemplo, ela mandou o exemplo do gênero, né? Eu pegava lá o que aquele texto falava sobre o que é gênero, um exemplo que ela deu, e colocava lá com o númerozinho da página. Porque depois de ler aquele monte, nós só fizemos assim, de 100 para cima, nós duas. A gente tinha um Oh, material muito extenso. E não é textinho assim, a gente fala texto, fica tão humilde, né? Mas esse texto significa artigo, significa livro, esse texto significa tese, esse texto significa dissertação, em um. Então a gente tinha mais de 100, em vários formatos, em vários tamanhos. E aí me ajudou muito. Então eu acrescentei esse nome, sabe, Daiane? Mapa conceitual anotado. Por conta dessas anotações que eu fazia. Então eu vou trazendo o meu curso, como eu fiz, o modelo que eu fiz, para ajudar. E eu acredito que quando acabava tudo, a Daiane está aqui, vai confirmar, o que acontecia? Eu tinha todo o material que eu li, toda a bibliografia que eu li, de forma resumida, com o que me interessava. E aí, quando eu ia escrever, eu ia falar: este autor tinha a intenção de desenvolver através da abordagem que ele escolheu, porque eu fiz aquele resumo para dar uma introdução, porque eu também quero falar sobre isso num vídeo, que cada parágrafo tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, cada capítulo, cada sessão, e todo o teu trabalho tem que ter. Então eu começava ali e falava o que ele falou, às vezes citava, às vezes só referenciava, e começava a construir a minha escrita e os argumentos, comparando autores com autores, concordando e discordando. E é assim que eu desenvolvi a escrita. se fala. O mapa, como você falou, assim, ele vai ter todo o trabalho que você leu resumido. Então, na hora que você. Porque, assim, é inviável, na hora da sua escrita, você lembrar de tudo que você leu. Desumano, Então, né? desumano. Não, e não dá, não dá. Então, assim, se você tem esse instrumento que te auxilia, quando você vai escrever, às vezes até quando você volta para pesquisar e aquilo ali está na tua linguagem, não na linguagem do autor diretamente, então assim, você entende você. Então, você entendeu aquilo ali e aí você vai conseguir citar, fazer a citação direitinho, você vai conseguir fazer as conexões que você precisa fazer. Então, e fora que aquilo ali fica arquivado, e se outro aluno precisar utilizar e fazer um outro tipo de trabalho, ele vai conseguir. Então, assim, ele não é só para o graduando, esse instrumento ele não é só para quem está se formando, mas ele se você faz parte de um grupo, ele ajuda o grupo também, né? Então, Então, o que assim, que eu fiz na minha dissertação? Eu anexei todos os meus mapas. Justamente porque eu acreditava. Foi um trabalho tão denso, foi tanta coisa que eu estudei. Eu falei, eu tenho que disponibilizar na minha dissertação todos esses mapas, porque dá para fazer tanto artigo, dá para alunos já pegarem aquilo ali, desenvolverem trabalhos. Então, até a banca, uma professora me questionou, outra apoiou, que tem isso também, né? A gente encara a banca quando é avaliado no mestrado e no doutorado. E aí, uma falou: por que que você está dando tudo isso, colocando aqui na sua dissertação? Falei: eu preciso oferecer para as pessoas, porque foi muito trabalho e eu não consegui na minha dissertação aproveitar tudo, porque é impossível. É muito material, tem muita informação, então nos anexos eu vou disponibilizar. E aí a outra achou muito interessante, agradeceu, porque falou que aquilo ali ficaria disponível, né, na biblioteca da UERJ e as pessoas poderiam usar
para poder desenvolver trabalhos, tipo, como se fosse um meio caminho andado, né? Então é exatamente É isso que a uma gente falou, não ajuda. é só pra gente, é pro outro também, né? É isso aí. Então, assim, a gente está falando muito do mapa, né? Mas qualquer outro instrumento que te ajude a estar extraindo aquilo que você precisa. Por exemplo, a gente fala na etnografia do diário de campo, né? Então, assim, o diário de campo ele também te auxilia a relembrar aquilo que você está vendo no campo, né? Então, você vai conseguir voltar, porque a sua cabeça não vai lembrar tudo. Então, você precisa ter um suporte, você precisa ter algo ali que depois vai te ajudar na hora da escrita. Então, a gente Tem gosta muito bibliografia do mapa anotada, conceitual. é, tem É, bibliografia anotada, tem resenha, resenha crítica, tem gente que faz de cada texto, tem resumo, fichamento, isso. mas é porque, como eu estava falando aqui antes, eu quero compartilhar aqui no Amo Escrever aquilo que deu certo para mim, me fez chegar com o instrumento, mas são vários, não é o único, né? Tanto que ele vai se desenvolvendo, daqui a pouco outras pessoas vão fazendo de outras maneiras que vão facilitando seu próprio trabalho. Mas isso que é legal, essa rede de compartilhamento que faz a gente avançar, né, nos nossos processos, né? Isso aí. Isso aí, Daiane. Então, assim, o que a Daiane falou aqui, gente, é muito importante. Se a gente tivesse ideia quando a gente estava fazendo lá a graduação, isso ajudaria muito. E a gente só teve esse desenvolvimento porque a gente teve oportunidade de participar de grupo de pesquisa e isso nos estimulou a escrever. Então, assim, como fazer o mapa conceitual? Já estou colocando aqui um compromisso, vou fazer um vídeo. Claro que o vídeo do YouTube é uma coisa mais, né, mais resumida, mais dinâmica. Eu vou dar umas pontuadas para a pessoa já ter uma ideia e se inspirar. Já vai dar para ajudar para caramba. É um conteúdo muito bom. Mas no curso que eu estou fazendo, eu estou destrinchando. Eu estava, inclusive agora, eu vou entrar nessa aula que eu estou desenvolvendo. Eu vou estar destrinchando, eu vou estar orientando, colocando o modelo para que as pessoas possam ter uma saída, né? É tão bom quando a gente tem um desafio de fazer um trabalho, encontra uma saída, encontra um instrumento que facilita. Então, assim, eu também vou estar trazendo, como a Dani falou, a estrutura do trabalho, o que tem que ter um texto acadêmico, um trabalho acadêmico. Lá no meu site tem essa estrutura de post, estrutura de comunicação oral, como apresentar. E uma coisa que eu achei muito interessante na minha defesa, uma fala de uma das professoras que me marcou muito, né? Porque até eu chegar aqui nesse projeto, pensei em muitas coisas, né, para definir o que eu podia ajudar as pessoas, né? E mesmo que a gente arrebente na apresentação, mesmo que a gente saiba como apresentar, é um desafio também, é uma outra etapa do trabalho acadêmico, apresentar, como a Dani falou, a gente faz um trabalho imenso, tem pouquinho tempo, a gente faz uma pesquisa, tem 10 minutos no congresso, a gente faz uma tese, tem 30 minutos para defender. Mesmo assim, a professora falou isso, eu não vou esquecer, o que está sendo avaliado não é a nossa apresentação, mas a nossa escrita. Isso é muito sério. Claro que ela não desmereceu a apresentação e não diminui o valor da apresentação, porque faz parte das etapas. Mas o que realmente é avaliado, o que fica lá fora para as pessoas lerem, o que vai para os congressos, que vai para os livros, que as pessoas vão lá, ó, consumir, é o que a gente escreve. Por isso ainda é importante. É claro que quando fala escreve, a pessoa pensa logo em caneta, né? Ninguém escreve mais, né? O conceito de escrita mudou, né? É a produção mesmo dos trabalhos de forma digital. Mas, assim, essa escrita é que é avaliado. A maneira que É, a o gente que escreve, a você fluidez. O Pode que falar. você escreve é que fica eternizado, né? Então, assim, é o que as pessoas vão consultar. Então, assim, você precisa ter o compromisso de escrever algo relevante, ter algo inovador, ter algo que, por exemplo, eu agora no doutorado, eu pude avaliar falas de professores e falas de alunos de um determinado capítulo. E aquilo primeiro mexeu comigo. Foi um dos capítulos que mais mexeu comigo, assim, porque eu tô de frente para a sala de aula e eu tenho o lado do professor também. Então, assim,
aquela minha escrita ali, se provocou aquele incômodo em mim, se provocou aquela vontade de mudar e de fazer algo diferente, é isso que a gente tem que buscar também, mudar, fazer o outro pensar, fazer o outro avaliar a sua própria prática. Então, assim, o que você escreve, ele fica. Ele fica para outros trabalhos acadêmicos, ele fica para você ser citado em outros lugares, e ele fica também para orientar novas práticas. A gente vê aí mais de 6 milhões de analfabetos, então assim, a gente tem que pensar nisso também. Eu que estou assim, de frente da educação básica, então eu sempre penso nisso, assim, como é que a minha prática pode, como que aquilo que eu estudei vai auxiliar na minha prática para eu poder provocar alguma diferença. Então, ter esse compromisso de escrever algo, sabe, que impulsione o outro não só a fazer algo diferente, mas também que impulsione o outro a escrever. Às vezes a gente termina uma tese, termina uma graduação e a gente não responde tudo e a gente sempre chega na conclusão, esse trabalho ele vai auxiliar na escrita de outros trabalhos. Então, poxa, começa a prestar atenção nos textos, nas teses, nas dissertações que você lê, e aí começa a perceber assim, poxa, olha só, ele não conseguiu ver isso. A partir do que ele escreveu, eu posso puxar isso. E aí você consegue ter um link com aquilo ali e ainda assim construir algo novo. Então, assim, escrever, estudar e caminhar. Travou, meu Deus. Travou. Dri, Voltou. voltou. E é isso. Não, já concluí, já. A internet tem disso, né? Do nada trava. Pois Então, é. exatamente isso que a Daiane falou, gente. O que acontece? Você precisa escrever de forma fluida, de forma coesa, de forma coerente. Ainda é uma exigência a escrita acadêmica. Ainda é uma exigência escrita, uma necessidade. É claro que formatos de texto nós temos vários agora, principalmente com a era digital, né, Daiane? Temos vídeo. O vídeo é um texto, né? Onde você pode passar uma mensagem, né? Exatamente. Uma placa de trânsito é um texto. Olha, em relação Mas a enquanto essa. ela tá regularizando lá, já finalizando, né? Já tá quase com 1 hora de live. Um papo muito bom, um papo muito esclarecedor. Voltou? Voltou, Dai? Tá me ouvindo? Você tá travada para mim. Agora Live destravou. tem. Tá Você tava chovendo, travado pra gente. mim. Em É relação a porque essa tava, questão tava mó do. temporal. Em relação a essa questão da escrita acadêmica, a gente pensa que a escrita acadêmica ela tem que ter palavras rebuscadas, tem que ser quase um poeta para escrever, né? E não é isso, assim, é você ter um embasamento teórico, você ter um texto coeso, né? Um texto coerente, até sofri algumas críticas assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, porque a minha escrita ela é muito prática, a minha escrita ela é muito direta. Então eu não floreio muito. Então o que eu vi, o que eu percebi, o que eu concluí, eu vou direto ao ponto. Então você vai ter e aí no doutorado junto com a minha orientadora, a gente descobriu que esse era o meu estilo. Então, assim, esse era o meu estilo de escrita, uma escrita mais direta, uma escrita mais prática, sem palavras rebuscadas, sem palavras muito difíceis, mas que o meu texto tem o embasamento teórico, ele tem aquilo que a gente falou no início, introdução bem definido, objetivo, a metodologia bem definida, tem tudo definido ali, desenvolvimento tudo certinho, conclusão, mas é um texto
que é direto, é prático e é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que o seu texto ele tem que atender tanto aquela pessoa que sabe muito, Aham. que é Não sei envolvida se é a minha ou se é a dela. naquele grupo. Então, como eu estava falando, a nossa escrita ela tem que pensar nos dois extremos. Ela tem que pensar no, naquela pessoa que sabe muito a respeito da temática, naquela pessoa que está envolvida ali e naquela pessoa que ela Oi, não voltou. conhece, que ela não participa. Então, assim, eu quero agradecer a Daiane muito, muito, muito pela generosidade, por estar aqui comigo. Aí ela falando, a internet tá ruim, né? Não sei se foi a minha também é uma questão, estava dando relâmpagos, deve ser por isso. Mas, Dai, obrigada de coração pela gentileza, generosidade, de poder dar um pouco do que a gente viveu para as pessoas que precisam, para ser um instrumento, né, para as pessoas verem que tem jeito, que tem caminhos, que tem procedimentos, que tem ferramentas para a gente poder desenvolver um bom trabalho acadêmico. E que a gente entenda que a escrita acadêmica ainda é muito exigida, a gente precisa se desenvolver, seguir as orientações de quem já passou por isso, de quem sabe, para a gente elaborar trabalhos muito bons. Obrigada aí pela participação de quem ficou até agora. Você que vai assistir depois aí, ó, aproveita, vai estar no canal do YouTube, na playlist Conversa com o Especialista, e vai estar também aqui no nosso feed do Ame Escrever. Obrigada, gente, pela companhia, tá? Espero que tenha sido um conteúdo que te deu alguma luz aí, tá? Tchauzinho. Até a próxima. Quinta-feira, 11 horas, conversa com o acadêmico, com a fonoaudióloga Tatiana Teixeira. Ela é mestranda, ela é pós-graduada em voz e ela é escritora. Vai trazer muita dica pra gente também. Beijo!